Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o pensamento filosófico. Tá? Hoje a gente vai estar trabalhando o pensamento do filósofo René Descartes, tá? E as suas teses sobre o racionalismo. Tá? Lembrando, então, que nas últimas aulas a gente estava aqui debatendo o pensamento cristão e eu disse para vocês que ao entrar, então, na Idade Moderna, né, a gente vai estar aqui vendo como que vai se configurar as teorias do conhecimento referente, né, ao pensamento aqui dos filósofos desse período do Renascimento até o pensamento iluminista. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que agora a questão do conhecimento ela vai surgir como um problema propriamente filosófico, no sentido de como se dá o processo de conhecimento. Tá? Então aqui as questões fundamentalmente vão ser abordadas numa perspectiva que se refere à questão do método, tudo bem? Então vamos ver então como que esse pensamento vai ser abordado aqui no pensamento de René Descartes, certo? Bem, em primeiro lugar, pessoal, no que se refere à questão da racionalidade moderna, nós estamos aqui vendo essa questão paradigmática que é a seguinte: a razão, né, agora, ela se vê totalmente liberta das crenças e das superstições, né? E ela vai começar a se fundar aqui na sua própria subjetividade, não mais na autoridade do poder absoluto da religião. Veja bem, como a gente viu lá na aula de Santo Agostinho, na sua teoria da iluminação divina, né? Essa questão da interioridade ela começa a surgir em primeiro momento lá, né? Quando ele afirma que o conhecimento, na realidade, ele está dentro de nós, né? Então vamos lembrar daquela máxima, né? Interior e homem habitava veritas, né? Ou seja, no interior do homem habita a verdade, tá? E a razão, então, que agora está liberta de suas crenças e de suas superstições, ela vai se fundar na sua própria subjetividade agora. Por quê? Porque a subjetividade é essa interior, né? A interioridade do indivíduo, tá? A sua pessoalidade, que antes se remetia ao próprio Cristo, mas agora não, tá? Agora a autoridade ela é aqui do próprio homem, ou seja, a igreja, a religião, tá? O pensamento cristão ele não vai estar mais interferindo nisso. Então a teoria do conhecimento, né? Ela vai surgir enquanto explicações filosóficas sobre a relação entre dois polos de conhecimento, o sujeito e o objeto, tudo bem? Então, o sujeito cognoscente, aquele que conhece, e o objeto cognoscível, aquilo que será conhecido, tudo bem? Então, a questão do método aqui, ela vai envolver a própria revisão do pensamento metafísico, né? E ela surge como o principal problema do conhecimento. Então, o foco nosso é esse, a relação entre sujeito e objeto, tá? E a questão do método, tá? Aqui construindo o problema do conhecimento. Bem, em primeiro lugar, no que se refere aos filósofos modernos, eles não vão partir mais aqui do problema do ser, mas a questão do conhecer propriamente. Então, enquanto no pensamento antigo e medieval a realidade do objeto e a capacidade humana de conhecer não eram questionadas, exceto no ceticismo, na Idade Moderna o foco ele vai ser desviado aqui para a consciência da consciência, ou seja, a reflexão sobre o próprio pensamento humano. O problema nosso aqui é saber se nós podemos conhecer ou não as coisas eventualmente. E o polo de atenção passa a ser agora o próprio sujeito que conhece, ou seja, como que isso vai se construir na mente humana. Tudo bem? Em primeiro lugar, os questionamentos aqui que vão estar tomando a frente são os questionamentos sobre a natureza do conhecimento, que são próprios da gnosologia, né? A teoria do conhecimento moderno. Quais são as questões? Em primeiro lugar, de onde o saber se origina? E aí nós vamos observar que existe aqui uma divisão entre, né, a razão, a racionalidade, tudo bem? E o objeto em si, a experiência sensível. Então, o conhecimento se origina a partir do conhecimento sensível, tá? Dos nossos sentidos ou da nossa razão. Qual a fonte do conhecimento? Segue a mesma ideia. A razão ela pode conhecer tudo ou será que há limites para a razão? E se existem, quais são esses limites? Tudo bem? Como a gente determina eles?
Então vamos aí, tá? Entender que nós vamos nos debruçar sobre duas correntes de pensamento filosófico. O racionalismo, tá? Que engloba aqui as doutrinas que enfatizam o papel da razão no processo de conhecimento, como Descartes, Leibniz, Spinoza. Nosso foco vai ser Descartes, tudo bem? E o empirismo, uma tendência que enfatiza o papel da experiência sensível no processo de conhecimento. Aqui nós vamos passar por Bacon, Locke e David Hume, certo? Berkeley é um dos, mas não vamos abordá-los nas nossas aulas. Lembrando que nós estamos preocupados aqui justamente com as questões que são próprias dos vestibulares. Então a gente vai estar focando os autores que mais caem, tudo bem? Esse é o critério aí que a gente utiliza na elaboração das aulas. A perspectiva racionalista em torno do conhecimento, então, é a seguinte: o conhecimento, eles são extraídos diretamente da razão, e os elementos que recebemos com nossos sentidos, eles não são confiáveis para estabelecer representações da realidade. Então, é a razão como centro de toda a produção de conhecimento. Quais as características comuns entre esses racionalistas? Em primeiro lugar, o conhecimento provém de princípios a priorísticos da razão, inatos, é o inatismo que a gente viu lá em Platão, a priorísticos, ou seja, anteriores à experiência. Tudo bem? Existem ideias e conteúdos da razão que são inatos, e por sua condição a priorística inata, o conhecimento ele é independente dos sentidos. Tudo bem? A experiência ela pode concorrer de maneira complementar para o saber, mas o que conhece é a razão. Tudo bem? Bem, a matemática aqui é o modelo que inspira essas teorias, né? Porque os racionalistas vão se inspirar na matemática, porque seus conceitos têm um alcance universal e é isso que eles querem. Tudo bem? E os resultados são sempre exatos, certo? Isso fica bem claro em Descartes. Daqui a pouco a gente vê. Platão foi o primeiro a proceder a um exame sistemático da origem do conhecimento. E ele vai apresentar na forma do seu dualismo ontológico. Lembra lá? Uma das ideias, muito sensível. O conhecimento, então, é a superação dos sentidos e a elevação da razão à contemplação das ideias inatas. Então, a faculdade racional, ela tem uma pré-existência à nossa vida no mundo sensível. E o conhecimento ele é inato, de modo que os seres humanos possuem um saber prévio, que deve ser revelado pela memória. Teoria da reminiscência. A gente falou bastante sobre isso, tanto em Platão quanto em Santo Agostinho. Estou retomando. Então vamos ver como que, né? Citamos Platão agora justamente porque ele é o pai do racionalismo. E agora a gente vai estar trabalhando, né, com o principal pai da filosofia moderna e do racionalismo moderno. Um pensamento antigo, Platão. E aqui nós temos Descartes, assim como dentro dessa linha, né, do inatismo, nós temos uma inspiração muito forte em Platão, lá do Santo Agostinho, na Idade Média. Mas os principais são Platão, na Antiguidade, e Descartes, no que se refere à questão do racionalismo. Esse cara, então, ele vai nascer na França, né? Mas morre na Suécia. Tá? Importante entender a sua atuação lá na Guerra dos 30 Anos. Tá? E o que estar isolado lá naqueles campos, né, que eram tomados pela nevasca, foram muito importantes para sua suspeita dos sentidos, né? Porque quando ele, né, naquele local onde ele se isola, né, e ele vai olhar para as coisas, ele vai dizer que quando cai a neve, tudo fica naqueles tons de branco, mais acinzentados, nós não temos como definir muito bem o que é o que, né? As coisas elas estão todas lá e os nossos sentidos nos enganam. Então, olha, é muito interessante, né? Essa percepção desse pensador. A sua filosofia, então, ela vai mudar a forma do homem ocidental refletir e produzir conhecimento. O discurso do método é sua principal obra, tá? Porém,
as meditações metafísicas é um material absolutamente importante também, interessantíssimo. Todos os outros, mas creio que esses dois sejam os mais relevantes aí. Bem, o contexto, né, em que vai se desenvolver essa filosofia, né, é justamente ali, né, a filosofia do Descartes, ela vai inaugurar essa forma acabada de pensamento moderno, propriamente dito, justamente com as dos empiristas ingleses. Então ele está em contraponto ali, né, ele com o racionalismo do lado, os empiristas do outro, né, e isso que vai estar resultando aí no humanismo que vai surgir a partir aí do século 16. O tempo de Descartes, então, é um tempo de uma crise na sociedade muito grande. A cultura europeia está passando por grandes transformações, um tempo de transição entre uma tradição que ainda sobrevive muito forte, uma nova visão de mundo que se anuncia. Nós tivemos reformas protestantes, nós tivemos o boom das grandes navegações, o mundo conhecido passou a ser outro totalmente diferente, muitas outras perspectivas, né? Foram surgindo, né, com a reabertura do mar Mediterrâneo que a gente teve também, foi justamente, né, um processo no qual a gente vai estar vendo, né, uma redescoberta do conhecimento antigo, né, um contato que vai surgir mais uma vez com os pensadores da antiguidade, e isso tudo vai mudar totalmente a perspectiva dos homens daquele tempo, enxergar o mundo, enxergar a realidade, as reflexões, ou o próprio ser humano passa a ser visto de uma maneira muito distinta, tudo bem? É isso que a gente vai ver. Então vamos lá, pessoal. Olha lá, como eu citei, né? Grandes transformações, as grandes navegações, né? As teorias científicas de Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler também vão estar surgindo aqui, né? Depois eu vou estar gravando uma aula aí sobre essa questão do nascimento da ciência nesse período. É uma aula muito interessante, uma aula muito legal, que a gente vai estar vendo aí também, né? Isso tudo vai revolucionar a maneira de se considerar o mundo físico, né? E dar origem a uma nova concepção de universo. Nós também vamos estar vendo aqui, né, a questão da reforma, como eu já citei, né? O sistema feudal está entrando em colapso, tá? Com o fim da Idade Média. Isso vai se concretizar lá nas revoluções burguesas do século XVIII, principalmente, tá? O prenúncio ali, né, disso tudo. E a arte, né, o movimento renascentista com muita força, tá? Importante dizer, então, que a nova ordem econômica se instala, tudo bem? O individualismo começa a surgir, tá? Muita coisa, então. Imagino que o século XVI seria realmente um momento que eu gostaria muito de ter conhecido na história. Pessoalmente, se fosse possível, claro, porque deve ter sido fantástico, né, não? Tudo isso acontecendo. E aí fica uma pergunta para vocês pensarem: será que nós estamos vivenciando isso mais uma vez? Sei lá, talvez de maneira um pouco mais negativa. Nós tendemos a olhar para o passado e o progresso do conhecimento humano, né, do pensamento humano, e ver tudo de uma maneira muito positiva. Mas acredito que está vivendo tudo que a gente está vivendo agora, a gente não consegue olhar para as coisas de uma maneira tão positiva, não é mesmo? Não sabemos. Talvez não estaremos aqui, né, para pensar as coisas dessa maneira. Bem, vamos iniciar então, né, sobre trabalhando aqui o principal ponto do pensamento de Descartes, que é o ceticismo metodológico, tá? A questão da dúvida metódica. O propósito inicial desse pensador é encontrar um método muito seguro que conduz à verdade indubitável. Como disse antes, ele vai buscar isso na matemática, um conhecimento universal, conceitos universais, um conhecimento baseado na inteligência, dominado pela inteligência e ordens de medida, tá? Isso permite estabelecer as cadeias de razões que nós vamos deduzindo uma coisa de outra. Portanto, ele também é um cara que usa o método dedutivo. Também falamos que o método Descartes é um método dedutivo, que vai se contrapor ao método indutivo de Francis Bacon. Tudo bem? Tentando explicar de maneira
bem simples. O método dedutivo está relacionado à nossa possibilidade de partir de uma ideia geral e depois a gente começar a adequar as especificidades das coisas dentro dessa ideia, tá bom? Dedução, cadeia de razões, tá? Método dedutivo, que se contrapõe ao método indutivo próprio do empirismo, onde a gente parte das partes para o todo. Aqui nós partimos do todo para a parte, tá? Bem, para isso, então, existem 4 regras fundamentais dentro do método, né? Quais são? Em primeiro lugar, a regra da evidência. Então, no processo de produção do conhecimento, nós devemos acolher apenas aquilo que parece ao espírito uma ideia muito clara, muito distinta, ou seja, aquilo que vale a pena ser pensado. Tá? Segundo lugar, é a etapa da análise. Nós dividimos as dificuldades. Então, partimos de uma grande ideia, né? Acolhemos, né? Pegamos uma ideia muito clara, muito distinta para pensar. Como que a gente vai pensar sobre isso agora? Dividindo, né? Cada uma das dificuldades em parcelas menores. E a gente vai resolvendo na ideia de ordem agora. Ou seja, o pensamento ele tem que, já que são cadeias de razão dedutivas, nós temos que primeiro começar a trabalhar com as coisas mais simples, mais fáceis, e depois a gente vai se lançando para as coisas mais complexas. E por fim, a enumeração, que é a parte da revisão. Então veja bem, pessoal, sempre que a gente consegue resolver uma coisa, nós voltamos e revisamos essa coisa e partimos para outra. Quando nós partimos para outra, nós voltamos e revisamos aquilo que a gente já viu e essa que a gente acabou de ver. Quando vocês estiverem aí na faculdade, fazendo suas pesquisas e tudo mais, vai ficar muito claro para vocês como que isso funciona. Até hoje nós utilizamos esse método sim, tudo bem? Em segundo lugar, nós temos aqui, né, o Descartes, então, indo em busca de uma verdade primeira que não possa ser omitida. Então, ele vai, para ele começar a produzir sua teoria do conhecimento, ele primeiro precisa encontrar uma coisa que é absolutamente indubitável, né? Então ele tem que buscar lá atrás, ele vai dentro da sua consciência buscar uma coisa que realmente não pode ser de maneira alguma omitida, né? Uma grande verdade. Esse ceticismo, então, que vai surgir aqui junto com o René Descartes, é preciso entender que esse pensamento ele é um pensamento necessariamente complexo na seguinte perspectiva. Veja bem, o Descartes ele vai sim beber os céticos da antiguidade, mas não para negar a possibilidade de conhecimento como eles faziam. Não! O Descartes não quer negar, ele não acredita que o conhecimento não possa se realizar. Pelo contrário, ele pode. Só que para isso, nós temos que ir duvidando de tudo até nós termos a certeza, tá? De que aquela verdade ela é inquestionável. Tá? Agora, na construção do argumento do cogito, é o que a gente vai observar. Então, o ceticismo, que não é incorporado de maneira absoluta, como negação da possibilidade do conhecimento verdadeiro, mas é um exercício radical de dúvida, tá? Eu duvido de tudo, até que não acha mais a possibilidade de continuar duvidando. Descartes, então, eleva a dúvida ao extremo, chegando a criar, né, a duvidar da própria existência, das coisas aparentemente evidentes, né, que compõem a realidade observada. Então, por exemplo, né, ele vai dar um exemplo lá, que é o seguinte, ele vai dizer, bem, eu estou aqui sentado, vestindo meu roupão na frente do fogo, tomando um chá, alguma coisa do tipo, e olho para o meu braço, mas será que esse braço é realmente meu? Será que não existe um Deus enganador, um anjo maligno, malicioso, que bota essas ideias na minha consciência e eu fico pensando que isso é a verdadeira realidade porque eu enxergo as coisas dessa maneira, mas de fato elas não são como são? Lembra do exemplo da neve? As coisas não são bem o que elas parecem ser? Será que não existe um anjo enganador que está criando essas imagens na minha consciência, né? Como uma Matrix, né? Que cria coisas, né?
Então, e aí ele vai dizer assim, se isso realmente acontece, eu posso então confiar nos meus sentidos? Se as coisas que acontecem nos meus sonhos são tão parecidas com as coisas que acontecem na realidade desperta, como que posso eu determinar o que é sonho e o que é realidade? Então Descartes, ele leva a dúvida ao extremo, chegando a duvidar da própria existência das coisas aparentes que compõem a realidade observada. E aí ele vai afirmar que é plausível duvidar da própria realidade do mundo, porque ele entende que mesmo as coisas e as situações que preenchem essa realidade também são recorrentes nos sonhos. E se os sonhos não são reais, talvez a própria realidade desperta também não seja. Uma piração, né? Mas é um exercício que permite ele, então, chegar ao pensamento mais puro, que é o cogito. Cogito ergo sum, ou, como vocês conhecem, penso logo existo. Eu existo enquanto eu penso, ou seja, enquanto eu duvido. Cogitar aqui é duvidar, certo? O pensamento puro. Então, fazendo esse exercício de reflexão, ele chega a uma ideia inquestionável, que é a seguinte: se eu penso, eu existo. Enquanto eu estou duvidando da realidade, uma coisa é inegável. Existe um ser pensante, um res cogitans, e esse res cogitans sou eu. Então Descartes está dizendo que a realidade humana ela é construída justamente sobre o ato de pensar. Depois da gente ter duvidado de tudo, depois de termos questionado tudo, uma coisa não discutível nos resta, que é a existência do eu pensante. Tá certo? O penso, então, é duvido. Quem duvida existe. Parece uma coisa banal, mas o Descartes está defendendo que a existência do sujeito, afirmar que um sujeito existe, é justamente postular um princípio, para a gente poder partir, então, em direção aos complexos raciocínios da dedução. Muito legal e interessante. Então, eu sou uma substância pensante. Duvido de tudo. Então, ao duvidar, eu penso. E se eu penso, eu existo. Sou uma substância pensante. Então, o cogito de Descartes, ele se refere justamente do primado idealista do pensamento sobre a realidade e o fundamento da distinção entre alma e corpo. Vamos focar nisso daqui, gente. O primado idealista do pensamento sobre a realidade. Isso vai ficar bem forte em um outro racionalista que vai surgir lá no final do século XVIII, no começo do século XIX, chamado Hegel, né? Friedrich Hegel. O Hegel, então, quando ele cria o idealismo, né, de maneira bastante sistemática, isso fica bem claro. Logicamente que essa ideia também vai passar lá pelo Kant na ideia de conhecimento fenomenológico, tá? E a gente vai ver como que isso fica bem claro, da onde que eles tiram isso. Então, esse princípio idealista, o primado idealista. Então, as coisas existem porque nós pensamos sobre ela. Só quem vai negar isso é Karl Marx. Tá? Lá na frente a gente vai ver como que isso acontece. Então, a realidade, né, e o fundamento da distinção entre alma e corpo, né, vai surgir aqui. Mais do que isso, né? Ele estava pronunciando a afirmação irredutível de uma intuição que é clara, tá? Que é distinta, a própria faculdade da razão humana. Isso significa, então, que o verdadeiro conhecimento está na razão, no sujeito, e não na realidade concreta, e não na realidade propriamente sensível. Nesse sentido, para ir além dessa primeira intuição do cogito, o Descartes, então, ele precisa começar a examinar se haveria, né, no espírito, ou seja, no intelecto, na consciência, outras ideias que são igualmente claras. É por isso que ele vai, então, criar um movimento, né, criar uma reflexão sobre a distinção entre os tipos de ideia. Em primeiro lugar, ele vai afirmar a existência de ideias inatas, ou seja, aquelas ideias que são próprias à nossa consciência. Tá? Segue aqui a ideia do inatismo. Depois ele vai falar nas ideias adventícias,
Ou seja, que são ideias que são geradas em nossa consciência a partir de uma informação que vem de fora, um princípio externo. E por fim, as ideias que ele define como faticídias, né? Fatícias, ou seja, próprias, né, de ideias artificiais que foram inventadas por mim. Tá? Nesse sentido, as ideias inatas são as ideias verdadeiras, sem dúvida nenhuma. Elas não são sujeitas a erros, porque elas vêm da razão, do cogito. Os objetos do mundo externo chegam à consciência, então, como ideias adventícias, que têm uma realidade externa. O Descartes, então, aplica o seu método justamente para verificar quais ideias são claras e distintas. Tá? E é aqui que surge a ideia de extensão. A extensão, ela é uma propriedade própria do mundo material. Se a mente é abstrata, a mente não tem extensão. Porém, nosso corpo tem. Tá? A ideia de extensão ela é muito importante. Nesse sentido, aqui nós podemos, então, entender como ele cria a sua perspectiva dualista. Tá? Ou seja, o dualismo antropológico, tá? Do ser humano. As propriedades percebidas pelos sentidos são subjetivas e, portanto, não podemos ter com elas ideias claras e distintas. Só as ideias próprias do pensamento são verdadeiras, da razão. Aqui, então, nós vemos a divisão entre o que ele chama de res extensa, uma coisa extensa, tá? Ou seja, o corpo. O corpo também é atributo das coisas do mundo. Então, nós possuímos uma existência dual, tá? Um dualismo psicofísico. Existe uma dicotomia no ser humano entre corpo e consciência, tá? E o res cogitans, por sua vez, é a própria substância pensante. Essa possui extensão, essa não possui extensão. Tudo bem? Então, vamos ver o que significa isso. Corpo é uma realidade física e fisiológica que possui massa, extensão no espaço, largura, comprimento, profundidade, movimento. Então, a coexistência, ela possui características que podem ser identificadas na própria geometria, por exemplo, que possui extensão. E isso é evidenciado por conceitos matemáticos que garantem a existência de um mundo material antes colocado em evidência, que é o próprio objeto do estudo da ciência. Tudo bem? Já a mente, ela possui uma atividade que não tem extensão no espaço e não tem uma localização. Tá? Recordar, raciocinar, conhecer, isso não pode ser medido com princípios geométricos. Não se submetem às leis físicas e são antes a ocasião da expressão da liberdade, Descartes vai dizer. Por isso que apenas a filosofia pode, né, estudar, refletir sobre ela. Eu faço um exercício com os alunos em sala que é assim, eu digo a eles assim, reflitam sobre o percurso da casa de vocês. Eu quero que vocês imaginem vocês indo para a casa de vocês. Façam o caminho da escola para a casa de vocês com a sua consciência, com sua mente. Pense, você caminhando, você num carro, se dirigindo para esse local. Agora, chegaram em casa? Foi rápido, não foi? Agora faça esse mesmo percurso a pé. Saia daqui e vá até lá. Lógico que eles não podem sair no meio da aula para fazer isso. Vai demorar mais? Ou seja, a extensão do espaço ela é limitada. Nós somos limitados enquanto indivíduo que caminha no espaço, na extensão das coisas. Por outro lado, a mente não. A mente vai para qualquer lugar e nada pode controlá-la. É logicamente que ela precisa ter o conhecimento desses lugares. Tudo bem? É muito interessante. Então vamos ver uma coisa legal.
Vocês conhecem esses dois personagens? Nós temos aqui, né, o clássico do cinema dos anos 80, né, o Arnold Schwarzenegger, no papel do Exterminador do Futuro. Tudo bem? E aqui nós temos o Visão, né, um herói da Marvel, né, que ficou muito mais... Esse é um herói muito mais conhecido de vocês do que esse, porém eu conheço muito mais esse, logicamente, né, que fez parte da minha geração. E aí eu pergunto para vocês assim, por que este indivíduo, o Exterminador do Futuro, ele apenas tem condições de seguir ordem? Porque ele não possui sentimentos humanos, porque ele não é capaz de se apaixonar, porque ele não é capaz de sentir nada, ele simplesmente reproduz as ordens e segue as ordens que foram dadas. Já esse daqui pode se apaixonar, possui sentimentos e tudo mais. Que elemento que existe em cada um desses que os torna tão diferentes? Conseguem imaginar? Eu digo para vocês. É a joia da mente. A joia da mente é um res cogitans. Ela gera então nele uma possibilidade que é única, que este daqui, por ser apenas corpo físico, matéria, não tem. Esse é um res extensa. Esse, por sua vez, possui em si um res cogitans. E isso é sensacional. Logicamente que isso não é exatamente assim, mas nós podemos utilizar os pensamentos aqui para refletir sobre essa ideia e fica realmente muito interessante. Tudo bem, pessoal? Então aqui a ideia é para vocês conseguirem enxergar que existe uma diferença. O Visão se apaixonou pela Feiticeira Escarlate, o Visão ele tem sentimentos humanos, o Visão ele tem já o Exterminador do Futuro, não, ele segue simplesmente as ordens lá do John Connor, da Sarah Connor e é isso aí mesmo. Tudo bem? Então, gente, o dualismo psicofísico, né, ele vai demonstrar que mesmo que a imaginação represente os objetos exteriores, ou seja, com dados que são recolhidos pelos sentidos, ele não se vincula à essência do ser humano como um ser pensante. Tá? Desse modo, apenas a razão que é capaz de atingir as ideias inatas, por ser elas próprias parte fundamental dessa res cogitans, dessa coisa pensante, desse eu pensante, tá? Que somos nós. Tudo bem? Bem, para fechar aqui, encerrar a ideia do pensamento do Descartes, eu trago para vocês apenas um outro exercício de reflexão que ele faz, eu vou ler junto com vocês aqui para acompanhar, que está relacionado justamente à forma como ele tenta provar aqui a existência de Deus. Tá? Então, veja bem, a existência de Deus ela vai tentar ser provada aqui de uma outra maneira, que é a seguinte, né? A priori, em primeiro lugar, como que a razão pode provar a existência de Deus? A primeira prova, a priori, é pela simples consideração da ideia de ser perfeito. Lembra de Santo Anselmo? Lembra lá? Segue mais ou menos a mesma ideia. Então, isso mostra que, porque existe em nós a simples ideia de um ser perfeito, de um ser infinito, né? Daí resulta que esse ser, necessariamente, ele tem que existir. Tudo bem? Esse é Santo Anselmo, tá? Lembra lá do argumento ontológico? É ele. A segunda prova é uma prova a posteriori, ou seja, depois da experiência sensível, pela causalidade das ideias. Descartes conclui, então, que Deus existe pelo fato de a sua ideia existir dentro de nós. Então, a prova consiste agora em mostrar que, já que nós possuímos a ideia de Deus como ser perfeitíssimo, somos levados a concluir que esse ser efetivamente existe como causa da nossa ideia e da sua perfeição. De fato, como nós poderíamos, né, ter uma ideia de perfeição se nós somos seres imperfeitos? Tá? Como poderia o menos perfeito do ser, o menos perfeito ser causa do mais perfeito? Tá? Desse modo, já que nenhum homem possui tais perfeições, provavelmente tem que existir algum ser perfeito que é a causa da nossa ideia de perfeição, e esse ser é Deus. Então é um raciocínio dedutivo, né? Racional. Tá? Segue um pouco a linha daqueles caras lá. E por fim, né, a prova a posteriori, né, que é uma prova baseada na contingência do espírito. Então, o Descartes ele vai mostrar
vai demonstrar agora que a existência de Deus, ela se dá a partir do fato de que nós não podemos, né, conservar as nós próprios. Só que se nós não podemos garantir a nossa existência, mas ainda assim a gente continua existindo, então tem alguém garantindo essa existência para nós, tá? Ou seja, contingente necessário. Segue o mesmo princípio lá de uma das vias lá do Tomás de Aquino, se vocês lembrarem. Tudo bem, pessoal? Bem, nesse sentido, pessoal, aqui o que nós temos, então, foi uma reflexão bastante interessante sobre o pensamento desse cara chamado o René Descartes, tá bom? O Descartes, então, ele foi um dos mais importantes pensadores, né, dessa idade moderna e no que se refere aí, principalmente à formulação da teoria do conhecimento, tá ok? Agora, então, o nosso próximo debate ele vai se dar justamente sobre o pensamento empirista, tá? Vamos começar lá, né, com a crítica dos ídolos em Francis Bacon, tá? Vamos trabalhar a ideia da tábula rasa que existe lá em John Locke, né, e como que ele vai compreender a questão da formulação das ideias, né, no seu questionamento ali sobre o intelecto humano, e, por fim, o ceticismo, né, moderno de David Hume, que é um dos mais importantes aí e que vai ser muito determinante na transformação do pensamento do Kant de algo dogmático para a formulação da sua crítica, né, do seu criticismo. Então a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês, não deixem de fazer as atividades, tá? Façam bastante exercício, que isso é muito importante, e a gente vai se ver então aí no próximo videoaula, tá? Um abraço, uma boa semana a todos.